Ponte Nova FM 89,7. Direito do Trabalho e Previdenciário, com o Dr. Lucas Abdala. Boa tarde, meus amigos ouvintes. É com enorme satisfação que mais uma vez vamos conversar um pouquinho sobre um assunto relacionado ao direito, ainda que de forma indireta. Por que foi instituído o voto obrigatório no Brasil? É uma pergunta que muitas pessoas fazem a todo momento e principalmente nessa época de eleições. Bom, de 2 em 2 anos, todo brasileiro tem um compromisso com a democracia. Desde a redemocratização do país, em 1989, temos o dever de sair de casa para eleger nossos governantes. Em 2020, o primeiro turno das eleições municipais será dia 15 de novembro, curiosamente como foi no ano de 1989. O primeiro turno para aquelas cidades que têm 2 turnos, obviamente. Bom, desde a elaboração da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, o voto é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros a maiores de 18 anos, exceto para quem tem entre 16 e 18 anos ou mais de 70 anos e também os analfabetos. A partir daí, pode considerá-los como facultativo. Então, para todos os maiores de 18 anos, são obrigatórios a votação. E entre 16 e 18 anos, e também para acima daqueles que possuem 70 anos e os analfabetos, o voto é facultativo. Mas a história do voto no Brasil é muito anterior à redemocratização de 1989. Nem sempre todo mundo teve direito ao voto no passado e nem sempre também as eleições foram diretas, ou seja, com a participação direta da população na escolha de seus governantes. Nem sempre também o voto era atendido como um direito. Votar durante alguns períodos no Brasil era questão de privilégio, era para poucos. Por que o voto é obrigatório? Bom, a compulsoriedade da participação nas urnas é entendida como uma obrigação cívica. Tem uma relação muito forte com o exercício da cidadania e com o contexto da época em que foi instaurada a compulsoriedade. Nos anos 1980, a maioria da população brasileira era favorável à obrigatoriedade e havia certa euforia, certo ânimo pela campanha das diretas já. Houve consenso entre os parlamentares naquele momento de que a participação na elaboração da Constituição deveria ser obrigatória. Depois de mais de 2 décadas de ditadura, uma geração inteira ansiava ou desejava pela oportunidade de poder escolher seus governantes. E naquele momento, entendeu-se que o sufrágio deveria ser compulsório para estimular e incentivar os eleitores a participarem do debate público. E quais são as consequências se alguém não votar? Bom, se um eleitor não comparecer às urnas no dia da eleição e também não justificar a sua ausência, terá que pagar uma multa, cujo valor é definido por um juiz eleitoral. Entretanto, caso a multa não seja paga, o cidadão fica em dívida com a Justiça Eleitoral e não pode se inscrever em concursos públicos, tirar passaporte e nem carta de identidade. Então existem as punições para aqueles que não votam e também não justificam. Obviamente para aqueles que têm a obrigatoriedade de votar. Correto? E sempre foi assim? Sempre foi obrigatório? Nem sempre houve um voto direto no Brasil. Hoje os governantes são escolhidos por maioria de votos diretos. Mas desde o período colonial, o voto era restrito a homens livres e as eleições eram locais. Com a independência, em 1822, o voto continuou a ser censitário, ou seja, restrito a uma parcela da população definida por renda. A ideia de direitos políticos no país nasce a partir da primeira Constituição, de 1824, a partir das eleições para os cargos legislativos, onde houveram a participação ampla da população na escolha de seus representantes para o poder legislativo. O título de eleitor somente foi instaurado no ano de 1881 para frear os casos de fraudes eleitorais. O princípio do século XX foi marcado pelo voto de cabresto, um mecanismo de compra de votos. Seria engraçado, seria cômico se não fosse triste, algo que ainda acontece no dia a dia. Infelizmente, especialmente nas cidades do interior, onde a fiscalização é menor, onde o índice de miserabilidade também é melhor, as pessoas vendem os seus votos por pouca coisa. Infelizmente, é uma realidade ainda vista no nosso país. Não existia justiça eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral foi instaurado somente em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. E em 1932, as mulheres receberam o mesmo direito ao voto que os homens, ou seja, os direitos se tornaram iguais para fins de voto. E o voto também se tornou secreto neste mesmo instante, a partir de 1932.
Bom, percebam, meus amigos, alguns detalhes muito interessantes relacionados ao nosso direito eleitoral, relacionados ao direito ao voto. E muito se evoluiu desde a instauração da primeira Constituição Federal de 1824, onde o voto era concedido, o direito ao voto era concedido apenas aos privilegiados, né? Inclusive as mulheres eram excluídas em sua maioria, independentemente de condição social, cor ou classe. E nós percebemos que a sociedade está em constante evolução. Agradeço a todos pela oportunidade, pela paciência e desejo a todos um excelente final de tarde. Até o nosso próximo encontro.